Meus irmãos, queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus no capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Os irmãos encontraram? Amém? Vamos ler. Eu estou usando a versão NVT, então acompanhando a sua Bíblia. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Então, o anjo falou com as mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Versículo 7. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhe disse. Versículo 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Amém? Meus irmãos, hoje é celebrado a Páscoa. E é sobre a Páscoa que nós vamos falar hoje à noite com os irmãos. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, significa Pessah, que significa passagem. Tal palavra faz referência ao texto bíblico no Antigo Testamento de Êxodo 12, que o Senhor deu instruções a Moisés e a Arão para passarem ao povo. E as instruções eram o seguinte: cada família tinha que escolher um cordeiro sem defeitos, ficar com o cordeiro por 14 dias, cuidando do cordeirinho bonitinho, um cordeiro de estimação. Depois de 14 dias cuidando do cordeiro, estando com o cordeiro, eles tinham que matar o cordeiro. Complicado, né? Você tem um vestido de estimação, começa a ter um elo com ele, começa a ter um cuidadinho com ele, tem que matar o cordeiro. Depois de matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar pela porta, na porta da casa, né? Sobre as portas da casa. Pois à noite o anjo do Senhor iria passar pelo Egito e matar todos os primogênitos. E a casa que tivesse o sangue do cordeiro seria um símbolo que aquela casa era a casa do povo de Deus. E o Senhor iria passar reto, né? E não iria entrar dentro da casa. Essa foi a 10ª praga do Egito, e o povo foi livre da escravidão de Faraó. Então é nesse contexto que o Senhor orientou sobre a Páscoa. Ter um cordeiro, cuidar do cordeiro por 14 dias, matar o cordeiro, com sangue passar na porta da casa, do cordeiro comer o cordeiro inteiro, comer a cabeça, comer com pães asmos, pão sem fermento, e que o anjo da morte iria passar, o anjo do Senhor iria passar a noite, e a casa que tivesse feito toda essa ordenança estaria livre. Daí vem o nome Páscoa, né? Páscoa, a noite do livramento, a noite da passagem da morte e da vida, a noite da passagem da escravidão para a libertação do povo. Meus irmãos, todo o Antigo Testamento, nós precisamos olhar o Antigo Testamento com a ótica de Jesus. Todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus. E nesse evento não foi um evento diferente. Talvez esse foi um dos eventos mais messiânicos do Antigo Testamento.
Um evento que apontava profeticamente para a verdadeira e definitiva Páscoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro sem defeitos, imaculado por nós. Ele é o sacrifício do Pai que foi entregue pela remissão dos nossos pecados. Seu sangue é a marca que nos livra da condenação eterna. Seu sangue é que nos livra da morte e do pecado. Em Jesus que nós passamos da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade em Deus. Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele estava cumprindo aqui a profecia do profeta Isaías. Ele cumpriu a profecia do profeta Isaías, quando disse, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É para ele que nós celebramos a passagem. É para ele que nós celebramos a mudança da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da escuridão para a luz. É para ele que nós celebramos a Páscoa. Portanto, a Páscoa, meu querido, é mais do que uma data ou uma simples tradição. A Páscoa é uma grande mensagem de redenção, de sacrifício e de esperança. A Páscoa é a celebração da maior passagem da história da humanidade. A Páscoa é a maior passagem da história do mundo. De uma cruz vazia ao túmulo vazio. Da dor à vitória. Do pecado ao perdão. A Páscoa é a celebração da vitória do nosso Salvador Jesus. Posso ouvir um amém por isso? E diante desse texto, diante dessa exposição que nós lemos, à luz daquilo que nós lemos aqui em Mateus, nós vamos encontrar as 5 direções que a Páscoa aponta. Nesse texto, vamos encontrar as 5 direções que a Páscoa aponta. Acompanha comigo no versículo 1, que diz o seguinte: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar um túmulo. De repente houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Repita comigo: não tenham medo. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que ele foi crucificado. Ele não está aqui. Vai no versículo 8 comigo, diz assim: as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, mas cheias de alegria. Repita comigo: cheias de alegria. Então o anjo falou para não ter medo, e o anjo falou, e elas saíram cheias de alegria. O primeiro apontamento que a Páscoa aponta, é legal, né? É um pleonasmo. A primeira direção que a Páscoa aponta é a direção da alegria. A Páscoa aponta para a alegria. Elas saíram de lá alegres. E o que é um pouco contradizente com o cenário que está acontecendo aqui. Perceba o cenário. Primeira coisa, era um cemitério. Não sei você, mas cemitério não é um lugar muito alegre. Segunda coisa, tinha um terremoto, que aconteceu um terremoto. Terremoto também não é coisa muito alegre, né? Aconteceu um terremoto. Terceira coisa, um anjo veio do céu, rolou a pedra e ficou sentado em cima da pedra. Super alegre esse cenário, né? E o aspecto do anjo, tranquilo? Não, um anjo com aspecto de relâmpago, um raio, é o super choque, né? Um relâmpago, com aspecto assim, com vestes brancas reluzentes. Eu fico imaginando, né? Um anjo sentado em cima da perna com a perninha cruzada assim, né? em cima da pedra, no meio do cemitério. Que cenário alegre aqui, né? Não satisfeito com isso, os guardas viram esse cenário e morreram. Caíram no chão como mortos. E aí estavam as Marias, Maria Madalena e outra Maria. É um cenário alegre?
Não é um cenário alegre. Então, como que elas saíram alegres? Como se manter alegre mediante um cenário não alegre? Como mantiveram-se alegres mediante um cenário que não era alegre? Gente, se fosse a gente, eu já teria corrido há muito tempo. O quê? A terra tremeu. O anjo veio do céu, sentar lá na frente, falando com elas ainda. Os guardas caíram mortos no ambiente alegre. No ambiente alegre. Mas o que deixaram elas alegres não era o ambiente, era a mensagem. Às vezes, o que entristece o nosso coração é o nosso ambiente. Mas nós precisamos nos alegrar com a mensagem que estava sendo passada. Com aquilo que estava sendo passado. A Páscoa, querido, não aponta para um filme de terror. Isso aqui é uma ótima cena de um filme de terror. A Páscoa não aponta para o filme de terror. A Páscoa não aponta para o medo, para o temor. A Páscoa não aponta somente para a tristeza e o contentamento. A Páscoa aponta para a celebração. A Páscoa aponta para o júbilo. A Páscoa aponta para a alegria. Quando nós vemos essas festas essas Páscoas, entre aspas, gospel aí da internet, né? Essas encenações, gente, é só coisa triste, né? Pô, a gente sai de lá triste. Eu saio de lá triste. Às vezes a gente sai de lá mais triste do que quando a gente chegou. É verdade, né? Teve uma época atrás que passou o filme A Paixão de Cristo. Lembra do filme A Paixão de Cristo? Tem anos isso aí, com Mel Gibson. O cenário, a galera ia assistir o filme e passava mal durante o filme. Vomitava na sala de cinema. Acontecia mente triste. A gente sai por aí, a gente só encontra isso, enquanto o crente deve encarar a Páscoa como um momento de celebração. O crente deve encarar a Páscoa como com um coração jubiloso. O crente deve encarar a Páscoa com um coração alegre e grato. Meu irmão, se alegre nessa noite. Meu irmão, celebre essa noite. Meu irmão, erga brado de vitória essa noite. Pois Jesus está vivo. Ele ressuscitou. A morte não pôde segurar o nosso mestre. Ele venceu a morte. Ele foi no inferno e pegou a chave do inferno. O lugar da cruz era para ser meu e seu, mas ele foi lá como cordeiro e morreu em nosso lugar. Ele é o Messias. Ele está vivo e em nosso meio está operando. Isso não é para nós termos medo. Isso é para nós nos alegrarmos com ele. Aleluia, ele vive. Ele vive. O nosso coração deve jubilar por isso. O nosso coração deve se alegrar, porque a morte não parou o nosso mestre. Pensa nos deuses do passado. Onde que está Buda? Morreu. Baal morreu. Todos os outros deuses morreram. Mas o nosso Deus está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E mais do que vivo, ele habita no nosso meio. Se isso não é motivo para se alegrar, qual é o motivo, meu querido? Ah, cara, mas o nosso ambiente está da tristeza, mas a gente está na beira do cemitério, mas eu estou passando por um problema, mas a minha casa está uma confusão. Meu Jesus amado, eu olho e não tenho nada alegre. Olha para Jesus, que Ele é a nossa alegria. O profeta Abacuque falou, ainda que a videira não floresça e que na vida deu seu fruto, e que o produto do oliveiramento estava tudo dando errado na vida de Abacuque. Mas ele disse, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Nossa alegria não vem do ambiente, nossa alegria vem de Jesus. E a Páscoa aponta para essa alegria. Jesus está vivo, amém? Amém. Segundo apontamento da Páscoa, nós encontramos no versículo 5. Estou me empolgando, bebendo água. Bebe uma aguinha, né? Senão eu não aguento, né? Versículo 5 diz assim, então o anjo falou com as mulheres, não tem mais, disse ele, sei que vocês procuram Jesus. A Páscoa não aponta para um coelho, a Páscoa não aponta para um chocolate, a Páscoa não aponta para um amigo oculto maneiro da tua empresa, da tua escola.
A Páscoa aponta para Jesus. A Páscoa aponta para Jesus. E a nossa geração é expert de inverter os papéis em princípios bíblicos com tantas outras coisas. Quer uma coisa? O nascimento de Jesus virou o Papai Noel. A reforma protestante é o Dia das Bruxas. O arco-íris, que é o símbolo da nossa aliança com Deus, virou o símbolo do LGBTQI, o alfabeto todo. O cordeiro virou coelho. E a Páscoa virou chocolate. Nós não devemos negociar os nossos princípios. Nós não devemos negociar os nossos símbolos. É verdade, gente. É verdade. Meu pai comprou acabei de lembrar, meu pai comprou uma camisa colorida, né? Aí, cara, vê se fica bom em você. A Shopee. Meu pai tá nessa, né? Ensinando meu pai a usar a Shopee, meu amigo. Aí a camisa é toda colorida, parece um arco-íris. Pô, ficou bonita a camisa. A minha mãe, ai não, camisa... Você já entendeu, né? Essa camisa colorida aí, parece a bandeira lá dos caras lá. Eu falei isso com os adolescentes hoje de manhã. Às vezes, a gente vê tanto alguma coisa que ela acaba se tornando verdade. E não pode ser assim. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus para com o homem. Ponto final. Ponto final. Não vão manchar o nosso arco-íris, gente. Não vamos manchar os nossos princípios. Não vamos manchar a nossa Páscoa. A Páscoa aponta para Jesus. Ele é o personagem principal da Páscoa. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide o seu protagonismo com ninguém. Ele que nós devemos adorar, celebrar, jubilar, honrar, nos alegrar, agradecer, servir e entregar a nossa vida para Ele. A Páscoa aponta somente para Jesus e nada mais. E a Ele a honra, a glória e toda a nossa celebração de hoje. A Jesus. A Jesus. E nós precisamos incentivar essas coisas na nossa casa. Nós precisamos manter esses princípios na nossa casa. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos esse princípio, que a Páscoa não é um coelhinho. Por mais saboroso que seja um chocolate. Estou falando para você não comer chocolate na Páscoa não, tá tudo bem, entra na promoção. Amanhã é um ótimo dia para comer esse chocolate. Vai estar tudo em promoção, show de bola. Mas não é isso, gente. Não é isso. Enquanto o mundo vende um sabor gostoso de um chocolate, a Bíblia traz um sabor amargo da Páscoa. Amargo. Não é gostoso, não é delicioso vermos o nosso mestre morrer em nosso lugar. Não é prazeroso vermos o nosso mestre morrer no nosso lugar. E nós precisamos nos ensinar os nossos filhos a isso. Eu falo para a Axa, a Páscoa é o nascimento de Jesus ressuscitou. É isso, vamos treinar. Vamos lá, uma hora vai. Uma hora vai. A Páscoa aponta para Jesus. Amém? Terceira coisa que a Páscoa aponta, está no versículo 5. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. A Páscoa, terceira coisa que a Páscoa aponta nesse texto, é para o entendimento da cruz, que foi crucificado. Primeiro a Páscoa aponta para a alegria, a Páscoa aponta para Jesus, e agora a Páscoa aponta para o entendimento da cruz. Querido, a cruz é um lugar de humilhação. A cruz é um lugar de dor. A cruz é um lugar de crueldade. E isso ele passou para que eu e você pudéssemos ser livres. Ele, por sua graça e seu amor, se entregou em nosso lugar para que eu e você pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Era o único meio da nossa libertação. Era o único meio da nossa salvação.
Era o único meio para nós termos acesso ao Pai, por intermédio de Jesus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O primeiro entendimento da cruz é que a cruz era para ser para mim e para você. Era para a gente estar lá. Não é verdade? Era para a gente estar lá. Mas ele, em nosso lugar, se entregou para nos libertar. O segundo entendimento da cruz é que a nossa geração tem muitos pregadores, muitas igrejas por aí que pregam um evangelho sem cruz. Deixa um dedo aí em Mateus. Abra sua Bíblia em Filipenses comigo. Filipenses 3. Filipenses 3. Versículo 18 e 19. Diz assim: pois, como lhe disse muitas vezes e vos digo novamente, com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que não são verdade, cuja conduta mostra que não são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é a própria apetite. Vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam na vida terrena. Inimigos da cruz de Cristo. Se prega muito por aí o evangelho sem cruz. O evangelho sem sofrimento. O evangelho legal. E se prega até sobre Jesus. Perceba que no texto não fala inimigo de Jesus. Fala inimigos da cruz de Cristo. São amigos de Jesus. De manhã até leio o Café com Deus. Assistem lá os devocionais do Oi Lindo. Né? São amigos do Evangelho, mas inimigos da cruz. O Deus deles é o próprio ventre. Se vangloriam somente em si mesmos. Só pensam nas coisas terrenas. O Evangelho sem cruz. E a Páscoa aponta para a cruz. O próprio Jesus disse em Mateus 16, se alguém quer ser o meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, se alguém quer ser parecido comigo, tome a sua cruz e siga-me. Não é pega a cruz e deixa para lá. Não é pega o sofrimento e não vai existir. Não é, a gente adora Jesus, mas esse negócio de cruz aí, não existe evangelho genuíno sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. A cruz de Cristo é o símbolo do amor dele para conosco. É o símbolo que era para nós estarmos lá. A cruz nos diminui. A cruz nos coloca para baixo. A cruz nos humilha. A cruz nos faz pensarmos em nós mesmos, nos nossos pecados, nas nossas falhas, nas nossas transgressões. Era o nosso lugar naquela cruz. Nós precisamos tomar esse entendimento da cruz e seguir Jesus. Entender que não foi barato. Que não foi barato aquilo que Deus fez e pagou por nós. Foi caríssimo. Se juntar o Elon Musk com Bill Gates, com todo mundo da história, ninguém conseguiria pagar esse preço que o Pai pagou. Ninguém conseguiria bancar a cruz que Jesus bancou em nosso lugar. Uma dívida que nós nunca iríamos conseguir ter. Nunca iríamos conseguir pagar. Mas Ele pagou em nosso lugar. Pela sua graça. Pelo seu amor. Pelo seu amor por nós. A Páscoa aponta para a cruz.
A paz aponta para a nossa renúncia. E outra coisa, a cruz é um lugar que aponta para nós, para o nosso pecado, mas a cruz também é o símbolo da nossa esperança. A cruz é o símbolo do amor de Jesus para conosco. Querido, entenda, nesse lugar de humilhação, nesse lugar de dor, nesse lugar de abandono total do Pai, abandono total do Pai. Você já parou para pensar nisso? Quando você peca, quando a gente peca, né? A gente sabe disso. Você fala que você não peca, tu já pecou só para falar isso. Quando a gente peca, não dá um nó. Dá um... Não é só em mim que dá, gente. Dá um... O crente dá isso. Dá um... Agora imagina você sentir esse nó, todo mundo aqui da igreja, ao mesmo tempo. Imagina você sentir esse nó de todo mundo de São Pedro da Aldeia, do Rio, Brasil, tá bom? Todo mundo do mundo. De todo mundo do mundo, das todas as histórias. Foi o nó que Cristo sentiu na cruz. Doeu muito mais que uma chibatada romana. Doeu muito mais do que ser agredido e humilhado e cuspido. O nó do abandono do Pai, ele levou sobre si os nossos pecados. Levou sobre si os nossos pecados. E nesse lugar de total abandono do Pai, foi o lugar que o Senhor escreveu com letras de sangue, com o seu próprio sangue, um enorme "eu te amo" para nós. Ele não se poupou. Ele não se economizou. Ele deu tudo de si. Ele se entregou por completo. Ele seguiu a dolorosa missão do Pai. E como um ato de amor, ele morreu. Mas como um ato de poder, ele ressuscitou. Versículo 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Quarto apontamento que a Páscoa aponta. A Páscoa aponta para o cumprimento da promessa. Que promessa, Caleb? A gente olha no Antigo Testamento, em Gênesis, ele é a profecia que derrota Satanás pela semente da mulher. Em Números, ele é a estrela e centro de Israel, o Messias e o rei. Em Deuteronômio, ele seria o profeta semelhante a Moisés. Em Samuel, ele é a linhagem de Davi. Em Salmos, Salmo 2, 16, 22, 34, 69, 72, 89, 110 é o cumprimento da profecia do Mestre. Em Isaías 7, 9, 11, 28, 40, quase o livro inteiro de Isaías, ele é a profecia. Em Jeremias, ele é a justa linhagem de Davi. Em Ezequiel, ele é o pastor que iria guiar o povo. Em Daniel, ele é o filho do homem com domínio eterno. Em Zacarias tem muita coisa. Ele é o pastor das ovelhas. Ele é o mensageiro para o caminho. Em Malaquias, ele é o Elias que virá no grande dia. Jesus é o Messias. Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é o Messias. Ele é o enviado de Deus. Ele é o enviado de Deus. E isso nos difere das outras religiões. Em outras religiões também se acredita em Jesus, mas não se acredita que ele é o Messias. Acredita que ele é apenas um profeta. Assim como Maomé, assim como Elias, assim como qualquer outro. Mas nós acreditamos que Jesus é o Messias. O Messias já veio. O Messias cumpriu as promessas. Ele cumpre as suas promessas. A Páscoa aponta para o cumprimento das promessas de Messias.
Meu irmão, se Deus te fez uma promessa, se Deus prometeu uma coisa, e uma coisa eu sei, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Apenas espere, apenas confie, apenas não tenha medo, que Ele cumpre todas as suas promessas. Aleluia. Quinto ponto, quinta direção para que a Páscoa ela aponta. Já estou acabando, é quinta e última. Primeira direção, a Páscoa aponta para a alegria. Segunda direção, a Páscoa aponta para Jesus. Terceira direção, a Páscoa aponta para o entendimento da cruz. Quarta direção, a Páscoa aponta para o cumprimento da promessa. Quinta direção, a Páscoa aponta para compartilhar o que temos. Olha no versículo 7. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai diante de vocês a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que ele disse, do que eu lhes disse. Versículo 8. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Querido, a Páscoa não é sobre você. A Páscoa não termina em você. A Páscoa começa em Jesus e continua com a gente. Em Mateus 28, abre comigo. A gente está aqui em 28, né? Olha no versículo 19, lá no finalzinho, as últimas palavras de Jesus antes de ir aos céus, diz o seguinte: portanto, vão. Em outras versões, ide. E façam discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão, ide. A vinda de Jesus, a vida não se resume apenas a entender o sentido da Páscoa, guardar o sentido da Páscoa para si. A Páscoa aponta, na verdade, para compartilharmos o que Deus nos deu. Compartilhar aquilo que Ele nos deu. Cumprir a missão do ID. Cumprir a missão de falar ao outro, seja no teu trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja na rua, seja em casa, seja no seu condomínio, seja onde for. Nós devemos anunciar que Cristo está vivo. Devemos anunciar que Ele venceu a morte. Devemos anunciar que Ele é poderoso para nos libertar do pecado, de nos curar, de nos lavar, de nos salvar, de converter aquelas almas que nós pedimos. Que Deus escreveu naquela cruz uma linda história de amor pela humanidade. Ele subiu naquela cruz como um derrotado, mas Ele ressuscitou como enviado de Deus. Ele é o caminho que nos leva ao Pai, Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é Jesus, aquele que nós servimos, aquele que nós adoramos, aquele que nós entregamos a nossa vida, e por isso nós devemos anunciar aquilo que Ele fez. Que a nossa vida possa fluir um rio do anúncio daquilo que Jesus fez. Ide! Compartilhe aquilo que Jesus fez. Não guarda para você. Não guarda esse entendimento da Páscoa só para você. Passa adiante. Tem gente que precisa ouvir. Tem gente que precisa ouvir o real sentido da Páscoa. O real sentido da Páscoa. Joga a semente. Joga a semente. Joga a semente. Ah, mas Caleb, joga a semente. Tem profetas na Bíblia que pregaram a vida inteira e só um se converteu. É pelo muito fazer? É pelo resultado? Ou é pela obediência? É porque você quer começar a pregar e converter uma cidade inteira? Ou é pela obediência de fazer o ídolo do Senhor?
É que, na verdade, nós somos vaidosos demais. Somos vaidosos demais. E nós queremos o holofote. Nós só pensamos em nós mesmos. O nosso Deus é o nosso ventre. E, na verdade, nós somos inimigos da cruz de Cristo. Porque o nosso ventre é nosso Deus. Nossas motivações é nosso Deus. Nossa vaidade é o nosso Deus. E nós só pensamos em nossas coisas. Enquanto tem gente que precisa ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto tem gente que está sem caminho, sem eira nem beira. E nós aqui acomodados, no arzinho, tranquilo, sentados na cadeira. Ai, cara, então você está falando para a gente ser missionário? É. Então eu vou ir para a África? Não é isso. O seu campo missionário pode ser a sua casa. O seu campo missionário pode ser a sua escola, o seu trabalho, o seu ciclo social, os seus amigos. Ou você acha que para aqui? Deus falou, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Toda a criatura. Uma igreja avivada, é o que nós estamos estudando de manhã, é uma igreja que entende a importância de pregar o evangelho a toda a criatura. De orarmos um pelos outros. De orarmos pelos nossos missionários. Ontem eu estava comentando com o Caio, casal de amigos nossos missionários na Jordânia. Não é nos Estados Unidos não, gente. Não é em Alphaville, não. Não é em Orlando, não. É na faixa de Gaza. Um menino de 5 anos foram lá. Eles estiveram aqui na igreja. Lucas e Hanemaida. Teve um filho. Uma menina, Hanemaida engravidou. Nasceu uma menina linda. Jordanense. Não sei nem se esse é o nome, né? Nasceu na Jordânia. Árabe, né? Árabe. Nasce menina linda. Não tem plano de saúde lá. Não tem SUS lá. Foi caro. Houve um movimento das igrejas. Pagamos lá o parto. Nemaida, após o parto, está internada com trombose. Sozinha. Como que fica o nosso coração para isso? Sem ninguém. Sem ninguém. E a gente preocupado com as nossas motivações, com o nosso euzinho. Enquanto tem gente se gastando em prol do evangelho, nós ficamos preocupados demais com as nossas coisas. Preocupados demais em trocar de carro, em ter a roupa nova. Não é verdade? Enquanto tem gente aí padecendo em prol do evangelho. Ah, meu querido, se o teu coração não aperta com isso. Ô coraçãozinho de pedra, hein? Coraçãozinho de pedra. É gente que está cumprindo a mensagem de Deus. É gente que está cumprindo o que a Páscoa aponta. É gente que está compartilhando aquilo que viu, aquilo que ouviu e passando adiante. E passando adiante. A Páscoa aponta para Jesus. A Páscoa aponta para que ele ressuscitou. A Páscoa aponta que ele, no nosso lugar, morreu. Mas que a morte não o segurou. A Páscoa aponta para a esperança. A Páscoa aponta para o amor. A Páscoa aponta para a alegria. A Páscoa aponta para o júbilo, para a felicidade, para a celebração, para a gratidão, um coração grato. A Páscoa aponta para nós compartilharmos aquilo que Deus nos deu. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Temor não há. E nós sabemos que a nossa vida está nas suas mãos. Põe